Cheguei, boa noite! Boa noite, mais um dia aqui da nossa série Cinema e Psicopatologia. Confesso a vocês que é o momento do ano que eu mais gosto. É o momento onde a gente conversa sobre filmes, sobre séries. E hoje a gente vai unir nesse filme, que na verdade eu vou até falar, é um filme que eu queria que fosse uma série, mas a gente vai falar hoje sobre Casa Gucci, House of Gucci, né? E a gente tem aí dois temas que eu adoro, que é psicopatologia, um assassinato pelo meio que também não faz mal, né? E moda. Vim de Gucci para homenagear Patrícia Reggiani e tô igual a blogueira, né? Que vai para o desfile da marca, vestida da marca. Então eu vim assim a caráter para falar de Casa Gucci hoje. Um filme que teve muita controvérsia, né, em torno do filme, muita gente gostou, foi bastante criticado, né, a única coisa que foi basicamente uma unanimidade foi o elogio, né, a Lady Gaga, a atuação de Lady Gaga, né, muitas pessoas disseram que Lady Gaga, inclusive, segurou o filme, enfim, então, assim, a gente tem opiniões divididas, né, do ponto de vista da crítica, alguns gostaram, alguns não gostaram, mas o fato é que a gente tem uma boa discussão aqui a respeito dos personagens que foram apresentados em House of Gucci. E é isso que a gente vai discutir nessa edição de hoje da nossa série Cinema e Psicopatologia, que eu confesso que eu queria que fosse todo domingo, né? Domingo que vem a gente tem Euforia, e teoricamente é o nosso último dia, né, do Cinema e Psicopatologia. Mas eu queria mesmo que a gente tivesse cinema e psicopatologia o ano todo domingo. Se tem uma coisa que eu gosto é falar sobre filme, sobre série, nessa perspectiva psicopatológica, digamos assim, tá? Então hoje, pra quem tá chegando agora, a gente vai falar de Casa Gucci, né? Ou House of Gucci, como é o título do filme em inglês. E eu vou falar um pouco, né, no geral, do filme e depois vou entrar em alguns personagens que eu considero, não vou falar de todos os personagens, porque eu acho que tem alguns que foram, assim, não foram aprofundados no filme, né, de maneira consistente para que eu possa comentar mais profundamente ou que até eu possa chegar num diagnóstico, né, como é o caso do Rodolfo Gucci. Eu acho que, assim, a gente não teve um aprofundamento do personagem dele. Mas, enfim, vou falar do geral aqui, né, do filme Casa Gucci. E depois vou focar um pouco mais em cada personagem, tá bom? Fechar os comentários aqui, no finalzinho eu abro pra poder eu me concentrar melhor, tá? Senão eu fico vendo quem entra, quem comenta e aí eu fico perdida. Bom, eu queria começar os meus comentários sobre Casa Gucci falando até de uma frase da Patrícia Reggiani, né? Que eu não me contive, eu até coloquei nos stories hoje de tarde. E a frase dela é a seguinte: ética não é exatamente o meu forte, mas eu sou justa, né? Eu acho que a Patrícia Reggiani, de fato, né, a personagem assim que eu mais vou falar aqui ao longo da live, né, do Casa Gucci, porque ela é a personagem mais interessante, né? Ela é a figura mais carismática e ao mesmo tempo a vilã do filme, né? Então, assim, eu acho que ela merece um tempo considerável aqui dos meus comentários, tá? Bom, mas o fato é que esse filme, né, do Ridley Scott, que é aí um aclamado diretor, né, nos últimos tempos, fala sobre amor, né, fala sobre cobiça, fala sobre poder, né, fala sobre família, e aí a gente meio que continua a temática da semana passada, que eu falei de Succession, né, aquela série que fala sobre questões familiares ali, de poder também, né, de dinheiro, de cobiça, de ambição, e a gente segue nessa mesma pegada, né, no filme de hoje, falando de Casa Gucci, né. A Lady Gaga já tinha dado um show, né, na minha opinião, no outro filme que ela fez, né, que foi o... não sei o que lá da estrela, né, esqueci agora o título exatamente, mas enfim, Em Busca de uma Estrela, uma coisa assim, enfim. Ela deu um show, né, naquele filme, e agora eu acho que ela repetiu esse feito, né, trazendo aí em Casa Gucci
a Reggiani, a Patrícia Reggiani, né? A gente percebe no filme, né, que o diretor, ele tentou trazer parte dos trejeitos, né, e da vida italiana ali, ou pelo menos de como ele entende, né, a vida italiana e a forma como ele quis retratar, né, os italianos ali naquele filme. E isso foi muito criticado também, porque em alguns momentos os críticos consideraram que ele errou a mão, né? Ele exagerou um pouco, e eu vou até comentar sobre isso. Eu acho que esse exagero muito se deveu ao personagem Paolo, né? Que é um personagem, talvez, que ele quis ali trazer uma graça, né? Trazer um pouco de comédia ali pra história, enfim. Bom, a figurino impecável, né? Especialmente o de Patrícia Reggiani. A gente vê a evolução dela ali no figurino, que eu achei maravilhosa, sem perder a essência e a característica dela, né, de explorar o corpo, de explorar o decote, de explorar as formas corporais dela, né, então ela faz questão de explorar isso. E quando ela era, digamos assim, a filha do dono da transportadora, ela já explorava isso. Quando ela passa a ser a mulher do Maurício Gucci, ela continua explorando isso, né? Se vestindo de Gucci da cabeça até os pés, mas continua explorando isso. Bom, os Gucci eram sinônimo de riqueza, de opulência, né? E o filme se passa ali no início, ali, né? Da história pregressa, né? Antes mesmo de Patrícia Reggiani, né? Nos 60, 70, 80. E a história da família toda vai ser trazida nesse filme, né? A gente tem Patrícia, que era a filha do caminhoneiro, né? Que é uma moça inteligente, ambiciosa, que conheceu o Maurício Gucci, que era o herdeiro, né? O neto do Gucci, o Gucci, e o filho do Rodolfo Gucci, que tinha 50% da empresa, junto com o tio Aldo. E a Patrícia é convidada para uma festa na casa de alguém rico, e ela então conhece o Maurício Gucci. A princípio ela não sabia quem ele era, depois ela descobre, né? E meio que, vou falar disso também, ela meio que vai atrás, né, dele pra tentar conquistá-lo, né? Já sabendo quem ele era. E aí eles, a princípio, vivem ali um conto de fadas, meio Romeu e Julieta, né? O pai dele não queria, ele vai lá e larga tudo, é deserdado, e larga tudo pra viver o grande amor da vida dele com Patrícia e tal, enfim. Então, a gente sempre brinca, né, que o conto de fadas, os filmes da Disney, eles acabam depois do casamento, né? Depois do casamento, depois do sim do casamento, aí começa a vida real, né? E os filmes da Disney nunca mostram essa vida real. Então, a história de Casa Gucci é justamente essa vida real depois do sim, né? O conto de fadas meio que acaba ou começa, né? A gente vê ali problemas quando o sim é dado, quando eles se casam e eles vão viver a realidade mesmo da vida, enfrentando os problemas, enfim. Então, o que a gente tem no filme Casa Gucci, né, o House of Gucci, a gente vê ali, né, uma dinâmica familiar dos negócios da família, né, que são tocados pelo tio Aldo e pelo Rodolfo. E o problema começa, né, quando o Rodolfo morre, né? Então, o Rodolfo morre e a gente vê ali o problema começando a se instalar e a ambição da Patrícia também começando a aparecer, né? Então, a gente tem esse cenário de poder, de riqueza, né? De ambição como a base ali do filme, tá? E a Patrícia, né, que era uma mulher ambiciosa, sempre foi uma mulher ambiciosa, trabalhava com o pai, né? Então depois ela foi, né, o Maurício Gucci foi para a empresa dela e depois ela conseguiu reaproximar o Maurício da família de origem, né, da família Gucci, porque ela tinha interesse de participar de alguma maneira, né, de entrar na família de alguma maneira. Ela matou o marido e ela continuou usando o nome Gucci, né? Inclusive na cena do julgamento tem uma parte interessante que ela é chamada, né? Na hora do julgamento, senhora Patrícia Reggiani. E ela ignora, né, o chamado
Até que alguém diz, é você. Ela fala, não, eu sou Patrícia Gucci, né? Eu não sou Patrícia Reggiani. Então, assim, ela usou o nome até o final, né? Ela usou o nome mesmo depois de ser acusada de ter matado o marido. Eu vou comentar sobre isso porque é uma coisa que me decepcionou muito no filme. Esse filme é inspirado num livro, tá? O livro também se chama House of Gucci. E eu li o livro antes de ver o filme. E uma coisa que me decepcionou muito, assim, algumas coisas me decepcionaram no filme, apesar de eu ter gostado. Uma das coisas que me decepcionou foi que o filme não traz absolutamente nada da investigação. E eu vou falar sobre a investigação aqui um pouco, né? Do que eu li no livro. A investigação é interessantíssima, porque a Patrícia, ela não foi acusada da morte imediatamente, né? Você teve um delay aí de alguns anos, inclusive a investigação foi arquivada. Eles chegaram a dizer, olha, a polícia, né? A gente não sabe quem matou, a gente não tem nada conclusivo. A Patrícia sempre foi uma das suspeitas, mas eles não tinham nada efetivo que incriminasse ela. Então, a investigação foi arquivada. Então, assim, eu senti muita falta no filme dessa investigação, né? De mostrar isso, porque o filme tem a morte de Maurício e pula a cena para o julgamento, né? Que também é uma cena muito rápida ali, no final diz quanto cada um pegou de prisão e meio que acaba o filme. Então, assim, eu acho que, claro, um diretor, quando vai fazer um filme, o filme já é gigantesco, né? Tem 2 horas e 40, é imenso. E eu, se fosse o diretor, teria escolhido fazer uma série, não um filme. Eu acho que tem muito assunto ali que tá no livro, inclusive, que nem foi abordado, né? Tem outros assuntos que eu achei que eles se alongaram demais, como a história do Paolo, né? Eu acho que poderia ser uma coisa mais curta. Mas, enfim, eu acho que a parte da investigação, pra mim, foi a grande decepção do filme. Eu esperava que eles mostrassem isso, né? Ou pelo menos que eles mostrassem esse tempo que demorou pra polícia chegar e como foi que a polícia chegou na Patrícia, né? Que eu vou falar aqui mais pro final, tá? Então, assim, a história, né, da família Gucci de maneira geral, e tem muito mais que o filme não mostra, tem muito mais no livro, e tem muito mais do que nem tá no livro também, né, que se você for pesquisar a história da família Gucci na internet, é uma história cheia de reviravoltas, é uma história cheia de controvérsias, cheia de problemas familiares, né, a gente vê lá no filme, o tio Aldo foi preso, né, por sonegação, enfim. A família toda tem muitas questões, né? Tem muitos problemas, tem muito imbróglio ali dentro da família. E o que a gente vê no filme, né? É um quebra-cabeça ali, mostrando as motivações de cada personagem, né? Mostrando como cada um olhava para o seu umbigo, interessado nesses Gzinhos aqui, né? Interessado em uma partezinha disso, uma parte do poder, uma parte do dinheiro, uma parte do glamour que era, né? Fazer parte de uma maison como a Gucci. Então, a gente vê ali um quebra-cabeça, né? Até a decisão que levou a Patrícia a mandar matar o marido, tá? E a Lady Gaga, de fato, tem um papel central na trama, né? Tem um papel central no filme. A atuação dela é magnífica, né? Ela constrói esse personagem de uma maneira genuína e, na minha opinião, maravilhosa, né? Combinando a excentricidade, né? A personalidade explosiva dela, né? Sexy, sensual ali, né? Se aproveitando dessa sensualidade, que a gente vai falar um pouco sobre isso já já, né? E a serenidade e a calma, né? Do Maurício, que a gente vê até certo ponto do filme, e também vou falar disso, né? Achei o personagem do Maurício muito confuso e mal construído, na minha opinião, né? Apesar do ator que fez o Maurício ser um baita ator, né? Mas eu achei que a construção, não é a atuação dele que foi ruim, não. A atuação dele foi boa. Mas o personagem é confuso. A gente vê 2 Maurícios, né? Então, vou falar um pouco disso também, tá? Bom, e aí, toda essa história, né, de amor, de poder, de ambição, de dinheiro, de luxo, fica mais surreal ainda quando a gente entende que isso de fato aconteceu, né? Que isso de fato é verdade e os personagens são reais. Eu tenho frisado isso aqui em todas as lives, né? Sempre que eu tô falando de personagens que existem na vida real, como eu falei de Ana, golpista do Tinder, né? Agora eu tô falando aqui da família Gucci. A minha análise e o que eu vou falar aqui
é totalmente baseado no filme, tá? Eu não estou analisando Patrícia Gucci nem Maurício Gucci, porque eu nunca os atendi, nunca os vi pessoalmente, nunca os entrevistei. Então, não tenho condição, né, de falar ou de dar diagnóstico das pessoas da vida real, tá? O filme é inspirado na vida real, então eu estou me baseando na inspiração e nos personagens que são do filme, tá? Então, a excentricidade da família que é mostrada ali no filme, né? E aí a gente vê um pouco de Succession ali também, né? E eu achei interessante fazer a ponte entre essas duas, né? Esses dois, um é série, o outro é filme, né? Mas esses dois dramas familiares, né? Que a gente tá trazendo aqui. O que eu trouxe na semana passada, que foi Succession, e o House of Gucci, né? Que eu tô trazendo hoje. Então a gente tem ali dois dramas familiares, né? A gente tem ali duas histórias de famílias corroídas, né? Pelo dinheiro, pelo poder, né? Por quem manda, né? Por quem que detém esse poder dentro da família de mandar. E assim como Succession, né? Que os filhos queriam ocupar o lugar do pai, aqui no House of Gucci a gente tem, né, os filhos também querendo ocupar o lugar dos pais, né, o Paolo, o lugar do tio Aldo, o Maurício, né, através da influência da Patrícia, querendo ocupar esse lugar também que foi do pai dele, né, e que teoricamente, óbvio, ele tinha direito a partir do momento em que o pai morreu, mas o pai não deixou isso por escrito, e aí tem aquele probleminha lá, que tudo indica que foi a Patrícia que fraudou, né, a assinatura do Rodolfo para que o Maurício pudesse assumir. Então é esse cenário aí que a gente tem no filme Casa Gucci, né? Um cenário de um amor, a princípio, né? Uma paixão, quase Romeu e Julieta, muito bonita, muito romântica, mas que depois do sim, o conto de fadas acaba, a realidade se impõe. A Patrícia Gucci mostra toda a ambição dela, né? O desejo dela de crescer, de ser rica. E, inclusive, é dessa forma que ela conhece a Pina, a cartomante, a vidente, né? Querendo saber se ela vai ser rica. Então, a ambição da Patrícia, né? Ali meio que toma conta e as coisas têm um caminho, né? Até chegar na morte do Maurício, tá? Mas vamos falar dos personagens, né? Eu quero falar de cada um deles aí no meio, né, dessa catástrofe familiar, né? Dessa configuração familiar dentro da moda, do poder, né? Da ambição, do sucesso e do dinheiro. Vou começar por Patrícia Reggiani. Então vamos falar de Patrícia. Lady Gaga magistral, né? No papel de Patrícia Reggiani. A Lady Gaga, ela revelou em entrevistas, né, que ela ficou meses se preparando para interpretar a Patrícia, né, fazendo estudos, tentando entender ali como os italianos viviam, né, a forma como eles se expressavam, a gesticulação, enfim. Então ela teve toda uma preparação, né, para fazer a Patrícia, e ela entrega uma atuação, na minha opinião, espetacular, né? Ela conseguiu incorporar toda a excentricidade, né? Todas as características ali sensuais, sexys da Patrícia, né? Lembrei o nome do outro filme que eu acho que ela também fez uma atuação brilhante, Nasce uma Estrela, né? Ela já tinha, né, mostrado ali o quanto que ela tem um potencial, e agora em House of Gucci também ela reafirmou esse potencial dela como atriz e a entrega, né, que a Lady Gaga ela faz nos personagens dela. Bom, Patrícia é uma moça, né, de classe média, cujo pai tem ali a princípio uma transportadora, né, trabalha com caminhões, mas tudo indica, não fica claro no filme, mas tudo indica que o pai tem atividades escusas, né, talvez com a máfia, alguma coisa ali meio estranha. Ela não é exatamente uma moça pobre, né, ela tinha alguma condição financeira, mas comparado, né, a família Gucci, ela não era milionária, né, não era rica. Tinha uma condição ok, né, talvez uma moça ali a gente pudesse dizer de classe média, média alta, talvez, né. E o pai não era nem de longe, né, uma pessoa da alta sociedade, nem que circulava nessas rodas. Era um cara simples que ganhou dinheiro, talvez se associando com coisas
não muito legais, né? Não muito dentro da lei, mas enfim, ganhou dinheiro, vivia bem. E nas primeiras cenas do filme, né, o que é muito interessante até pra gente pensar nesse diagnóstico posterior, nas primeiras cenas do filme, a gente vê a Patrícia entrando na empresa do pai, né, com uma roupa bastante justa, né, uma saia que foi vestida a vácuo, né, e um decote bastante, assim, né, diria, proeminente. E ela vai entrando, né, na empresa do pai e ela é recepcionada pelos funcionários ali, que são caminhoneiros, frentistas, né, o pessoal da limpeza ali do que trabalha na empresa do pai, com galanteios, né, com fio-fios, enfim. Então ela vai entrando, ela não se incomoda com isso, pelo contrário, ela parece gostar, rebola ainda mais, né, e vai lá pra sala que em tese ela trabalhava, né. Então, a Patrícia é dotada, né, de um estilo peculiar, decotes profundos, saias justas, né? E também a gente vê desde o início que ela é uma moça ambiciosa. Ela é convidada para uma festa chique, né, na casa de alguém rico, que, enfim, não aprofunda muito no filme quem é. E ela prontamente aceita ir nessa festa e lá ela conhece o Maurício, né? A princípio ela acha que ele é barman, ele tá ali preparando um drink, aí ela pergunta se ele é o barman, ele fala que não, que ele é convidado, mas que ele pode preparar um drink pra ela e tal. Eles começam a conversar. E aí o Maurício se apresenta, né? E ela descobre que ele é o herdeiro ali, né? Da família Gucci. E quando ela descobre isso, ela faz de tudo pra sair com o rapaz, né? Ele, na época ali, aí é que a gente vê dois Maurícios, né? Na época ali, um rapaz tímido, introvertido, né? Com uma certa, até dificuldade de habilidade social ali. Você vê que ele não tem muita iniciativa de chegar na moça, né? E aí eles começam a namorar, né? Muito por insistência da Patrícia. Ela vai atrás dele, né? Ela procura ele, dá o telefone pra ele, né? Então, assim, ela corre atrás do que ela quer, né? Ela tinha um objetivo e ela busca esse objetivo dela, que era se relacionar, né? Com, enfim, um cara talvez rico, importante, né? Dentro dessa alta sociedade que talvez ela quisesse pertencer. E eles começam a namorar, né? E aí, o pai dele, né, o pai de Maurício, diz pra ele: se você namorar com essa moça, você tá fora da minha casa, tá? E aí a família Gucci, né, vira inimigo do Maurício, tipo, não quer saber dele. O tio Aldo, a princípio, eu acho que não se envolve muito, mas o Rodolfo, né, que é o pai do Maurício, diz pra ele: aqui, né, com essa moça, você não faz parte da minha família. Então ele diz: tudo bem, eu vou viver meu grande amor, sai de casa e vai bater na porta, né, da casa dos Reggiani, né? Vai bater na porta da família da Patrícia e diz assim: olha, eu amo sua filha, meu pai me expulsou de casa e, por favor, deixa eu trabalhar com vocês, né? Deixa eu ficar aqui, eu vou casar com sua filha, deixa eu ficar aqui, né? E aí, então, o Maurício, ele passa a trabalhar na transportadora do sogro, né? Trabalhar junto com Patrícia e logo nos primeiros ali, talvez primeiros dias, né, que eles estão trabalhando juntos na empresa do pai dela, eles protagonizam, né, pra mim, a cena mais emblemática da intensidade da Patrícia, né, da forma como ela se joga de cabeça em tudo, né, que é a cena em que eles fazem amor ali, né, no escritório do pai da Patrícia, né. Mas o nome dela é Patrícia e o sobrenome dela é Intensidade, né? A Patrícia, ela corre atrás do que ela quer, ela vai buscar, ela faz acontecer, né? E ela quer tudo agora e ela não desiste até conseguir. E a gente vê essa Patrícia, né, desse jeito do início até o fim do filme. Ela queria namorar com o Maurício, ela foi lá, ela correu atrás, ela buscou, ela conseguiu sair com ele, ela conseguiu namorar com ele, né? Depois ela queria entrar de novo na família Gucci, ela queria ser uma Gucci, ela foi atrás do tio Aldo, buscou, foi lá, insistiu com o Maurício, papapá, e conseguiu. Depois ela queria entrar na Gucci, ela não queria só ser uma Gucci, ela queria fazer parte da Maison, né? E aí ela também conseguiu. E depois, né, quando aconteceu o que aconteceu, que eu vou falar um pouquinho, ela também conseguiu terminar o caso, né, do Maurício com a segunda esposa, né, depois que eles se separaram. Então ela queria ser rica, né? Inclusive ela conhece a Pina, né? A cartomante, a vidente, nesse contexto. A Pina fazia
propagandas, né, na televisão, tipo aquele vidente que tinha antigamente, né, ligue já, quem é da minha idade um pouco mais vai lembrar dele, né, não me lembro o nome dele não, mas ele fazia propagandas, né, que você ligava pra saber o seu futuro e tal, ligue já. Então a Pina é meio que um ligue já, né, daquela época, e ela liga pra cartomante que aparece o número na televisão, né, pra saber se ela vai um dia ser rica. Então, esse sempre foi um objetivo dela. E quando ela já tá casada, né, com o Maurício, o tio Aldo liga, né, enfim, dar parabéns ou alguma coisa, e ela atende na primeira oportunidade, ela insiste, né, pra se reaproximar da família, pra ir lá na fazenda, lá na casa lá do tio Aldo, né, se reaproximar da família Gucci. O Maurício fica muito reticente, diz que não quero mais ver essa família, essas pessoas não gostam da gente, não tem por que a gente ir, não, vamos, é a sua família, é importante, vamos. Ela consegue convencer o Aldo, eles acabam indo, né? E se você reparar bem nas cenas, né, onde ela está com o tio Aldo, ela meio que seduz ali o tio Aldo. Em alguns momentos eu achei até que fosse acontecer alguma coisa entre eles, né? Uma coisa meio estranha assim, né? Bambina, não sei o que, um negócio assim com uma intimidade muito... Então ela usa, né, do corpo, ela usa da beleza dela, da exuberância dela, ela meio que seduz o tio Aldo, não tem nada sexual entre eles, né, não tem nada além entre eles, porém há ali, né, um jogo de sedução dela com o tio Aldo. E o interessante é que rapidamente o tio Aldo dá carta branca pra Patrícia entrar na Gucci e pegar o que ela quiser, né? Ele diz assim, é uma cortesia da família, você pode pegar o que você quiser, né? Você pode entrar aqui na Maison, e ela inclusive ia, antes dele fazer isso, até ela ia na Maison, né? Ficava lá meio esperando pra ver se ele aparecia e tal, pra estreitar esse laço. E aí um belo dia ele a vê lá, né? Meio que experimentando uma bolsa, uma coisa e tal, e ele diz, pode pegar o que você quiser. Aqui é tudo seu, é uma cortesia da família, né? Pra minha Patrícia. E é tudo muito bem, né? Patrícia muda o figurino, né? A gente vai vendo ali a construção da personagem, né? Sempre nessa proposta sexy, sensual, histriônica, né? Estou dando um pouco uma dica aí de diagnóstico. Mas ela vai mudando, né? Até virar a logomarca da Gucci ambulante, né? Bolsa, sapato, roupa, tudo Gucci. E o tio Aldo vai dando, né, essa carta branca pra ela, né? Até quando ele acreditava que Patrícia era só uma perua deslumbrada que queria comprar a Gucci inteira, né? Até ele saber que a Patrícia tinha planos um pouco maiores, né? E a ambição vai crescendo à medida em que ela vai entrando na Maison, né? À medida em que ela vai frequentando mais ali a loja, né? E vendo o luxo, o glamour, né? E aí ela vai então, né? Buscar alcançar o que ela quer, que é o poder, o dinheiro, o sucesso, o luxo, né? E talvez fazer parte ali da Maison, talvez poder, né? De alguma maneira também dar opiniões ali na própria Maison, tá? Bom, quanto ao diagnóstico da Patrícia, tá? Eu fiquei pensando que eu acho que a gente pode ir em duas linhas para dar o diagnóstico da Patrícia. A gente pode ir numa linha talvez até que seja mais óbvia e que muitos de vocês tenham pensado ao assistir o filme, né? Que é uma linha do transtorno de personalidade borderline, né? Ela tem muitas características border, né? Principalmente a própria perspectiva do assassinato, né? Que foi, se não for meu, não vai ser de mais ninguém, né? A Patrícia não matou por dinheiro, não mandou matar por dinheiro, né? Isso é muito importante. E assim, eu até questiono o quanto ela foi influenciada por Pina pra mandar matar. Não acho que ela não queria que matasse, não. Ela queria. Mas assim, houve uma influência muito grande ali, né? Mas de toda maneira, ela não matou por dinheiro. No acordo de divórcio dela com o Maurício Gucci, esse acordo foi assinado com Patrícia recebendo $1 milhão por ano. Ela morava na cobertura que o casal morava, ela continuou lá com as filhas, né? Então, assim, ela teria muito mais dinheiro como ex-mulher de Maurício do que como viúva de Maurício, né? Então, na verdade, ela não matou por dinheiro, né? Ela não matou porque ela ganharia mais sendo a viúva dele.
Ela matou porque ela se sentiu trocada, ela se sentiu rejeitada pelo Maurício e ela nunca aceitou isso. Uma outra coisa que a gente vê no filme que corrobora também com esse diagnóstico de border é a questão das explosões dela, né? Ela tem muitas explosões, ela tem acessos de raiva, né? Ela tem ali momentos em que a instabilidade dela, a gente percebe em muitos momentos que é grande, né? Mas eu acho que também tem uma outra linha, né, de raciocínio ali em relação ao diagnóstico dela, tá? A Patrícia Gucci, né, ela tem um estilo de se vestir, um estilo de se portar, né, um estilo de conversar com as pessoas que a gente consegue enxergar, né, e ver muito ali de uma personalidade histriônica nela. Então, se ao mesmo tempo a gente tem... E esses dois diagnósticos, eles são muito imbricados e eles são até questionados, né? Existe a possibilidade, inclusive, de personalidade histriônica sair, né, do DSM, a gente ficar só com personalidade borderline, né? Então, assim, você vê o tanto que eles são questionados, se eles de fato seriam dois diagnósticos ou se a gente poderia unificar, né, esses diagnósticos em um só, tá? Então, por um lado, a gente tem uma Patrícia que queria ser amada, que queria ser aceita, não só pelo Maurício, mas também pela família. Ela queria pertencer, né? Ela queria ser uma Gucci. Então, assim, na hora do julgamento, ela não aceita que chame ela de Patrícia Rejane, né? Ela quer ser Patrícia Gucci. Então, assim, tem muito isso, né? Desse desejo dela de pertencer, de ser aceita, de ser amada. Mas também tem essa coisa histriônica dela que é inegável e que salta muito aos olhos, né? E aí eu tô levantando essa possibilidade de personalidade histriônica também, sem excluir a possibilidade de border, né? Eu ficaria aí entre esses dois, né? Talvez um com traços do outro, né? Enfim, algo aí que a gente pode pensar, tá? Mas o fato é que Patrícia, ela queria ser o centro das atenções, né? E ela era, na maior parte do tempo. Ela se vestia de maneira muito sedutora, provocante, né? Se expressava de maneira extremamente dramática, né? Então, assim, a forma como Lady Gaga conduz isso é muito boa, porque parece que a Patrícia Rejane, ela tá o tempo todo encenando, né? Ela tá o tempo todo ali fazendo uma peça de teatro, né? Ela é muito dramática o tempo inteiro. E a pessoa, né, com personalidade histriônica, com transtorno de personalidade histriônica, acaba que com frequência é o centro das atenções e quando não é, fica chateado com isso, né? Quando sai da cena, como a gente vê ali que aconteceu com Patrícia, acaba gerando essa insatisfação, né? Porque ela saiu da cena, ela foi trocada por outra mulher, ela saiu da família, né? A ex-mulher do cara é o que da família? É nada, né? Enquanto você é casado com a pessoa, você faz parte, de certa forma, da família. Quando você se separa daquela pessoa, você virou ninguém dentro daquela família, né? Então ela não aceitou mais não ser o centro das atenções, né? Não ser ali a queridinha do tio Aldo, né? Não poder circular na maison e pegar o que ela quisesse, enfim, né? De alguma maneira isso fez, né, com que Patrícia desestabilizasse ali depois do divórcio, tá? Então, querer ser o centro das atenções, né? Muito dramática, né? Muito entusiasmada, né? Muito exagerada nas suas expressões, muito sedutora, né? Como ela fez com o tio Aldo, como ela fez até um pouco com o Paolo também para convencer ele, né? A entregar os documentos lá que incriminavam o tio Aldo, né, em relação à sonegação fiscal. Então, muito provocante, tanto nas roupas, quanto... Não é só roupa, né? Assim, a questão da personalidade histriônica vai além das roupas. É toda uma forma, né, de se portar, de falar, que conduz, né, para esse caminho da sedução, tá? Então, ela queria impressionar os outros com a sua aparência, né? Muito preocupada com o visual, com a aparência física, né? Sempre maquiada, cabelo arrumado, tá? Então, a gente tem aí, né, essa construção da personagem Patrícia com essas características histriônicas. Além disso, a paciente com personalidade histriônica, em sua maioria mulheres, tem também as emoções ligadas e desligadas rapidamente.
E isso faz dar a impressão, né, para quem convive, que é uma pessoa supérflua, né, que é uma pessoa fútil, que é uma pessoa, enfim, que não tem profundidade, né. A gente vê isso em Patrícia, né? Ela tá aqui, daqui a pouco ela tá rindo, daqui a pouco ela tá chorando, daqui a pouco parece que ela tá ensinando uma peça, né? O tempo todo. Fala de forma dramática, tem opiniões fortes, enfáticas, né? Então, muitas vezes tem pouco até respaldo para dar aquelas opiniões que dá, né? Então ela queria muito falar sobre a Gucci, queria muito pertencer ali àquele ambiente da Maison, sem ter respaldo nenhum para aquilo. Ela trabalhava numa empresa de caminhão com o pai, né? Tipo, qual era o know-how que ela tinha para falar sobre moda, né? Para falar sobre indústria da moda? Nenhum. Podia até estudar, podia até aprender. Mas ela falava de um jeito que parecia que a vida toda ela cresceu dentro da Maison, né? Então essas são características histriônicas, né? Usando a sedução, a manipulação para conseguir o que quer. Falando de forma enfática, parece que tem um conhecimento de milhões de anos sobre um assunto, quando na verdade a opinião é muito superficial ali sobre o tema, tá? E um outro ponto que me fez pensar muito também sobre personalidade histriônica para Patrícia é a questão do quanto o paciente com personalidade histriônica é influenciável pelos outros, né? O quanto ele se deixa influenciar por opiniões alheias, né? Por a pessoa dizendo que tá bonito, que tá feio, e isso faz o humor dessa pessoa mudar completamente. E aí a gente vê, né, essa sugestionabilidade, né, da Patrícia sendo regida ali pela cartomante, pela vidente. Que convenhamos, né, uma mulher na posição de Patrícia, né, a ex-mulher ainda que fosse, né, de um dos homens talvez mais influentes, né, da Itália, que era o dono da Maison Gucci, e se deixando influenciar por uma cartomante que ela viu numa propaganda de televisão, né? Era basicamente a cartomante que regia a vida dela, né? A Pina era a cartomante que dizia o que ela ia fazer, e em um determinado momento, uma cena também de atuação espetacular da Lady Gaga, ela tá deitada na banheira, né? Ela tá tomando um banho de banheira e falando com a cartomante, e a cartomante diz pra ela: não, a gente vai fazer outro feitiço, né? Tipo assim, a gente vai fazer outro trabalho pra separar ele lá da moça. E ela fala assim: seus trabalhos não estão dando certo. E aí a Pina fala pra ela assim: então eu vou ter que sugerir, olha como é a construção da cena, então eu vou ter que sugerir algo mais forte, mas eu não sei se você tá disposta a fazer isso. E aí a Patrícia responde: eu estou disposta a fazer tudo, né? E meio que deixa a decisão na mão da Pina, né? Então essa é uma característica do paciente com personalidade histriônica também, que é confiar demasiadamente nos outros, né? E naquelas pessoas que eles consideram que são pessoas que podem resolver o meu problema. Então assim, a Patrícia Rejane, ela chega lá para conversar com os caras que a Pina escolheu, né? Ela chega lá basicamente para dizer que ela quer que o serviço seja feito rápido e seja feito com o máximo de discrição possível. É a Pina que passa o dinheiro, claro que foi Patrícia que deu para ela, mas é a Pina que passa o dinheiro, é a Pina que contrata os caras, né, que marca com eles, enfim. A Patrícia chega lá só para dizer: façam rápido e façam bem feito. E vai embora, né? A Pina não, a Patrícia, perdão. É a Pina que faz tudo, né? Então, essa também é uma característica de paciente, né, com personalidade histriônica, confiar demais nos outros e deixar que os outros resolvam tudo pra eles, né? E eles realmente acreditam que seus relacionamentos mais próximos, né, de pessoas ali que às vezes sem embasamento nenhum, como é o caso da Patrícia, né, acaba confiando numa pessoa ali que conheceu no outro dia e dá moral demais, né, digamos assim, para essa pessoa, dá confiança demais para essa pessoa, que na verdade era uma cartomante que ela conheceu num anúncio de televisão, né? Então a pessoa com transtorno de personalidade histriônica acaba ansiando por novidade, né? Tende a se aborrecer facilmente com as coisas, né? Tem dificuldade de relacionamentos ali. A gente não vê a Patrícia Rejane com amigas, né? Com ninguém. Basicamente, a pessoa que ela tem, a amiga que ela tem, né?
é a cartomante, que é uma relação ali claramente, né, econômica. Ela paga pra cartomante e a cartomante tá ali disponível para ela, né, para conversar e para aconselhar. E, por outro lado, né, a gente vê também ali na Patrícia traços border ali, né, dessa necessidade dela de amor, né, dessa necessidade dela de ser aceita, dessa necessidade dela de pertencer à família Gucci, né, e do quanto que ela se frustra quando ela não é mais aceita, quando ela não pertence mais, quando ela é trocada por outra mulher. E o motivo do crime é claramente passional, né? Não foi por dinheiro, não foi porque a Patrícia ficou pobre, porque o Maurício deixou ela sem nada. Não. Ele deixou ela muito bem. Deixou ela morando na cobertura, com uma pensão, né, de $1 milhão por ano, né? Então, assim, deixou ela muito bem, obrigada. Não foi por dinheiro, foi naquela linha de raciocínio. Se não vai ser meu, não vai ser de mais ninguém, tá? Então, eu acho que a gente tem essas duas linhas de raciocínio, de diagnóstico, né? Tanto de personalidade border, como de personalidade histriônica. Se fosse para escolher um diagnóstico para Patrícia, eu acho que histriônica se sobressai mais pela característica geral e a gente pode dizer que ela tem traços border, né? Eu acho que, assim, eu fecharia o diagnóstico, né? Ainda que personalidade histriônica é um diagnóstico que vem sendo questionado, né? Inclusive com a possibilidade de, no próprio DSM-5 a gente já tem isso, né? Que é no final lá no DSM, quando a gente fala dos transtornos de personalidade, né? Do novo modelo dimensional para os transtornos de personalidade, que tá no finalzinho do DSM, não tá lá no capítulo de personalidade mesmo, mas a gente já tem lá a descrição dos transtornos de personalidade sem histriônica. Ela já não aparece mais, né? Então, é uma possibilidade que agora, no DSM-5-TR, né, que vai sair, era para sair em março, a gente já tá acabando março e ainda não saiu nos Estados Unidos, mas deve sair até o final de março, é possível que histriônica já não apareça mais, tá? Então, aí a gente teria um diagnóstico de border para a Patrícia Rejane, mas ainda, por hora, a gente ainda pode fazer o diagnóstico de histriônica e eu acho que ela tem muitas características histriônicas, tá? Bom, aí a gente vai para Maurizio Gucci, né? Eu fiquei com muita dificuldade de ler esse personagem. Eu acho que o filme retratou a construção do personagem de forma ruim, né? A gente tem um Maurizio Gucci introvertido, tímido, até com uma certa dificuldade de habilidade social. E, do nada, esse cara larga a família, larga a mulher, começa um caso com uma outra mulher, se torna ambicioso, né? Assume a direção ali da Maison Gucci, começa a comprar relógios caríssimos, Patek Philippe de não sei quantos mil, carros luxuosíssimos, assim, né? Esse não era o Maurizio Gucci do início do filme. Então, a gente tem um corte na vida do Maurizio Gucci ali que, na vida real, a gente não teria como justificar isso do ponto de vista psicológico, né? A pessoa não gira 180 graus, assim, como eu sempre falo aqui pra vocês, né? Personalidade não gira 180 graus, então uma pessoa que é introvertida, ela pode, né, ficar um pouco mais habilidosa socialmente, isso pode ser trabalhado em termos de terapia, mas ninguém vai girar 180 graus, né, sendo uma pessoa super introvertida e passar a ser um cara ambicioso, até com uns ares narcisistas, assim, né? Então eu não consegui ler esse personagem do Maurício ao longo da trama, tá? A gente poderia pensar num Maurício inicial, né, antes dele começar o caso com a moça, e no Maurício final. O Maurício inicial, eu diria até que a gente poderia pensar numa personalidade dependente, né? Ele ali, muito assim, cachorrinho da Patrícia, né? Muito dependente dela, precisando dela pra tudo, inclusive trabalhando com ela, né? Sendo talvez até dependente financeiro dela. E depois, do nada, a gente tem um corte, né? Com Maurício indo esquiar numa estação de esqui, reencontra uma moça, uma paixão adolescente, larga tudo, vai viver com ela, e aí se torna um cara ambicioso, querendo tomar conta da empresa, comprando relógios caros, comprando carros caros, né? E mesmo
quando ele é chamado, né, naquelas cenas já ali finais, né, quando ele é chamado pelos investidores ali da Gucci, né, e as pessoas dizem pra ele, ó, você precisa sair do cargo, né, você não tá conseguindo gerir, você não tá fazendo uma boa gestão. O Tom Ford, inclusive, que aparece no filme também, né, que é um estilista muito famoso, hoje tem a marca dele, na época ele foi contratado pela Gucci, e foi ele que alavancou a Gucci no final das contas, né? Quem gosta de moda sabe disso. Foi o Tom Ford que salvou a Gucci do buraco, trazendo um ar novo, né? Trazendo uma novidade, voltando a Gucci ali para o circuito da moda de fato, né? E quando o Tom Ford assume ali, né, a liderança criativa da Gucci, o Maurício é chamado para dizer, filho, não tá dando, né? Assim, você tá gastando despesas suas pessoais, você coloca como despesas da empresa, né? Relógios caros, carros de luxo, isso não é despesa da empresa, né? E aí ele fala, não, eu posso justificar todos esses gastos, né? São gastos, são investimentos, né? Vem com a conversa mole que não cola. E ele já estava prestes a sair ali, né, da direção da empresa quando ele é assassinado. Então, não dá pra saber quem é Maurício Gucci assistindo o filme, né? A gente tem um Maurício Gucci no início, a gente tem outro Maurício Gucci no final, e quem é finalmente Maurício Gucci? É o introvertido, tímido, dependente da Patrícia no início, ou é o cara ambicioso que gasta milhões em relógios e carros de luxo e que não quer largar o cargo mesmo quando é dito pra ele que ele tá prejudicando a empresa? Então, assim, a gente não sabe, né? Ele é um cara que se dedica à família ou é o cara que abandona tudo pra viver uma grande paixão? Então, pra mim, ele é o pior personagem da história, né? Poderia ser um grande personagem. Tem aí o Adam Driver, né? Que também é um ator espetacular. E a atuação do cara eu achei boa, né? Do ator, do Adam, eu achei boa. Porém, a construção do personagem eu achei muito ruim, né? Do ponto de vista psicológico, basicamente, eu não sei dizer nada sobre Maurício Gucci, né? Naquele final ali, ele tem traços narcisistas, né? Ele se acha muito maravilhoso, ele se acha muito espetacular, ele que é o dono de tudo, ele que é o diretor da Gucci, né? Ele que coordena a Maison e papapá, e gasta muito dinheiro e muito preocupado com luxo, com poder, mas no início a gente não tem isso, né? E ninguém vira narcisista, né? Ninguém se torna narcisista depois de adulto do nada, tá? Então, assim, a gente não tem como justificar esse turning point, né, do Maurício ali no filme, e aí, basicamente, a gente fica sem diagnóstico, né? Porque se é pra dar um diagnóstico do final, ok, diria que traços narcisistas, mas isso não condiz com a construção do personagem desde o início do filme, tá? Então, é um personagem indecifrável e é um personagem que também a gente não tem como dar esse diagnóstico, tá? Outro personagem é o Paolo Gucci, figura, né? O cara é simplesmente surreal e ele dá o aspecto cômico, a trama, né? Muito do que eu acho que o filme foi criticado, né, por ser uma caricatura exagerada, eu acho que muito se deve ao Paolo Gucci. Eu acho que isso foi proposital, né? Não acho que tenha sido assim uma coisa sem querer, não, né? O Paolo Gucci dá esse ar kit, né? Esse ar assim exagerado, brega, cafona, né? E é execrado por toda a família. O próprio pai dele, que é o tio Aldo, né, fala que ele é um imbecil, que ele é um idiota, né? Tipo assim, tem nenhuma condição de assumir nada, né? E o ator que fez o Paolo Gucci parece que teve bastante liberdade para interpretar e exagerou bastante na interpretação, eu achei, né? Eu achei que quiseram dar esse ar cômico ali à trama, né? Talvez para dar leveza, mas eu pessoalmente também achei exagerado, né? Achei que a forma como conduziram o personagem também foi muito, assim, exagerada. Eu acho que não precisava, né? Ele também tem um senso de grandiosidade que não corresponde à realidade. Ele se acha maravilhoso, né? Ele se acha um baita estilista, né? Ele acha que ele pode construir toda a coleção da Gucci com aqueles desenhos que ele faz, né? Então, ele julga o seu próprio trabalho brilhante, que não corresponde à realidade, né? Ele tem esse senso de grandiosidade, que seria uma característica do narcisista, mas a gente não tem também base, né? É um personagem superficial também. A gente não tem base para fechar o diagnóstico de narcisista para Paolo, né?
porque a gente tem ali um elemento, né? A gente tem um sintoma, digamos assim, de personalidade narcisista, que seria esse senso de grandiosidade, né? Mas isso, veja, até certo ponto, meio que todo mundo da família tem, né? O Rodolfo tem, o Maurício lá no final vai aparecer com isso também, o tio Aldo, que pra mim, vou falar dele agora, é de fato narcisista. Assim, todo mundo tem um pouco isso, né? E de certa forma, veja, eles foram criados nesse ambiente, né? O Gucci, né, que é o pai do Maurício, ou o pai do Aldo e do Rodolfo, já tinha uma certa fama, né? Já tinha fundado a Maison, digamos assim. Então eles cresceram nesse ambiente de luxo, de glamour, né? De fama, enfim. Então, talvez isso meio que seja aprendido, né? E não sei até que ponto dá pra dizer que todo mundo ali tinha uma personalidade narcisista, porque daí também, né, é banalizar demais o diagnóstico, tá? Então, não acho que o Paolo era narcisista, né? Ele tinha essa questão dessa grandiosidade, mas meio que todo mundo ali tinha um pouco, né? Então, talvez fosse uma coisa aprendida e repassada por eles, tá? O Aldo Gucci, que é interpretado por ninguém menos do que Al Pacino, né? Interpretação também, assim, espetacular dele, né? Ele é um homem poderoso, ele tinha 50% tinha ali, né? 50% da Maison, junto com o irmão Rodolfo. E o que ele queria era o total controle da empresa. Ele aceitou Patrícia ali, enquanto ele achava que ela era uma perua deslumbrada, né? Enquanto ele achava que o único interesse da Patrícia era se vestir de Gucci da cabeça até os pés, né? Andar parecendo um outdoor ambulante da Gucci. Enquanto era isso, tava tudo certo, tava tudo bem, era minha bambina e coisa linda e não sei o que, e aquele clima de sedução entre eles. Mas quando Patrícia mostrou, né, o seu lado ambicioso, ganancioso, Aldo fez de tudo, né, inclusive processar Maurício por ter fraudado a assinatura do pai, né, que nunca ficou provado, e Maurício foi absolvido, né, isso levou anos na justiça para se resolver, mas antes mesmo da morte do Maurício já tinha sido resolvido e ficou o dito pelo não dito e não deu em nada, né. Então, após a morte do Rodolfo, que era o irmão do Aldo, o Maurício, seu único filho, herdou a fortuna e, consequentemente, os 50% do irmão do Aldo. E o advogado, né, da família diz ao Maurício que o herdeiro do Império da Moda, né, que era Maurício, o herdeiro de Rodolfo, que ele não havia assinado as ações que lhe garantiam parte da empresa e que sem esse documento ele teria que pagar milhões de libras ali em impostos sobre a herança, o que talvez nem valesse a pena, né? E aí faltava só uma assinaturazinha ali, tudo indica, o filme dá a entender ali de certo modo, né? Que Patrícia pegou essa assinatura do sogro, copiou, né? E forjou ali nos documentos que precisavam, né? E na vida real, Aldo e seus 3 filhos, né? O filme só mostra um filho do Aldo, que é o Paolo, mas ele tinha outros filhos, inclusive uma menina que se chama Patrícia também, enfim, hoje é uma mulher, né? Aldo se juntou com os seus 3 filhos e montou um dossiê, né, que acusava o Maurício de ter forjado essa assinatura. Então, o objetivo do Aldo era tomar todo o poder da Gucci, porque ele começou a perceber o perigo que era Patrícia Reggiani, né? Ele começou a entender que Patrícia Reggiani não era só uma perua descontrolada que queria se vestir de Gucci do laço até o sapato, né? Era bem mais do que isso. Então, o Maurício acabou sendo absolvido, né, dessas acusações, não tinha prova suficiente, a assinatura batia, e aí ficou por isso mesmo, né? Maurício e Patrícia também manipularam Paolo para que Paolo entregasse os documentos que mostravam, né, que o pai, né, o Al Pacino, teria fraudado ali também, né, teria sonegado impostos, e o Aldo acabou sendo preso, né, ele ficou preso por alguns anos, depois ele sai da prisão, e mesmo quando ele sai da prisão, né, já sem aquele dinheiro todo, já sem, né, aquelas posses todas, o Paolo fez besteira pra caramba enquanto ele estava preso, ele acaba sendo obrigado a vender a parte dele, mas ele nunca quis vender a parte dele, ele não perdeu a pose, você vê ali nas cenas finais,
ele tá ferrado ali, né? Ele tá sem dinheiro, o menino hipotecou a casa, tá todo empipinado. Ele não perde a pose, né? É obrigado a vender, mas morre 2 anos depois, né? Então ele não aceitou bem essa questão da venda, né? E essa questão de não ser mais detentor dos 50% ali da Gucci, né? E de ser poderoso, né? E de, enfim, mandar ali em algum aspecto. E, na minha opinião, o diagnóstico do Aldo, né, é o que a gente consegue fechar ali como transtorno de personalidade narcisista, tá? Ele se acha muito importante, né? Você vê que o tempo todo que ele tá conversando ali com a Patrícia, logo que ele tá conhecendo a Patrícia, né, ele fala, porque a nossa família, porque a Maison Gucci, como se fosse assim, né? Óbvio, é uma grande maison, é uma marca de luxo, mas assim, né? Ele fala de uma forma tão grandiosa como se a família deles fosse, né, sei lá, o dono do mundo, né, a rainha da Inglaterra pra lá, né. Então, assim, a gente vê ali, né, um senso de importância muito grande, uma falta de empatia total, né, ele fala do filho como se fosse, sei lá, né, um desconhecido, e talvez nem de um desconhecido a gente devesse, né, ou pudesse falar assim, né, Paolo é um idiota, né, Paolo é um imbecil, né, então, poxa, é o filho dele, empatia nenhuma, né, ele também não tá nem aí, nem tá chegando pro irmão, nem aí, nem tá chegando pro sobrinho, né, Patrícia, ele cai ali naquele jogo de sedução dela, mas depois acorda pra realidade e diz, opa, perigosa, quer tomar meu lugar, vamos derrubar ela também, né, então assim, não tem amor por ninguém, não tem empatia por ninguém, autocentrado, focadíssimo nele mesmo, no poder, no dinheiro, no prestígio que a Maison Gucci dá pra ele, é só isso que ele visa, e com esse senso, né, de grandiosidade bastante aumentado. Então, em relação ao tio Aldo, né, eu acho que a gente pode fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. A gente ainda teria Rodolfo Gucci nessa história, né? Acho que foi um personagem pouco explorado, morreu também, né? Ele não fica no filme todo, mas é sem profundidade. Eu não consegui dar um diagnóstico, não vou cair na banalização de dizer que todo mundo é narcisista no filme, né? Narcisista, todo mundo é narcisista, não. Não, a gente não tem como dar o diagnóstico de Rodolfo, porque ele parecia ser um cara frio, né? Não teve pena do filho, mandou o filho embora por estar namorando com alguém que ele não concordava. Mas assim, a gente não tem muitas informações sobre o Rodolfo, ele morreu, né? E ele não aprofundou no filme, ele acaba, né, saindo do filme antes da metade. Então, assim, a gente não tem grandes profundidades. Para concluir, né, já estou chegando aqui no meu tempo de 1 hora, na minha opinião, o filme peca muito por não aprofundar na investigação, né? Eu fiquei chateada com isso, na verdade. Na verdade, o filme peca muito não, o filme peca totalmente. O filme não fala nada da investigação, né? Pula da cena do crime, da cena onde Maurício é assassinado, pra a cena do julgamento, né? Então isso me decepcionou. A investigação foi longa, né? Demorou-se muito tempo para chegar nos verdadeiros culpados da morte do Maurício. Ninguém, né, sabia, a polícia não sabia quem tinha mandado matar. Levantaram a hipótese que podia ser a máfia, levantaram a hipótese que podia ser alguém da família, talvez Paolo, né? Mas assim, não chegaram a nenhuma conclusão. A principal suspeita sempre foi Patrícia, né? Por ter sido largada, abandonada, né? Traída pelo marido, porque ele inclusive começou o relacionamento, né, com a esposa, com a segunda esposa, ainda casado. Mas assim, de fato não tinha nada de concreto. E o caso chegou a ser arquivado 2 anos depois da morte. Não tinha nada, foi arquivado, tá? 2 ou 3 anos depois da morte, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma pessoa dizendo que queria se encontrar com um investigador para falar sobre a morte de Maurício Gucci. A polícia achou estranho, né? Mas mandou uma equipe de investigadores para conversar com essa pessoa. Essa pessoa era um dos caras da gangue, né? Um dos caras que executou o crime. E acusou Patrícia de mandar matar, tá? A polícia reabriu a investigação, voltou, né, a investigar o caso e descobriu um diário na casa da Patrícia que tinha, no dia da morte do Maurício, escrito a palavra
Paraíso em italiano. E aí a polícia começou, né, a desconfiar mais ainda dela com essa denúncia e começou a buscar, né? E aí finalmente chegaram nas provas necessárias para incriminar a Patrícia, né? Com o depoimento do cara, com o depoimento das outras pessoas, a Pina também confessou. Então pronto, eles fecharam e prenderam Patrícia, né? Os advogados de Patrícia tentaram imputar, né? Dizendo que ela era doente mental, que ela tinha problemas mentais, né? Não colou. Depois eles tentaram dizer que ela teve um tumor benigno no cérebro e que isso teria alterado o comportamento dela. Também não colou, né? E ela acabou sendo condenada, né, a 30 anos de prisão, tá? Então ela teve aí uma pena bastante longa, né? As filhas, né, dela, que na ocasião do julgamento já eram adultas, né? Então quando o pai foi morto, elas eram crianças ainda e no julgamento elas já tinham 20 e poucos anos, elas ficaram do lado da mãe. Elas compraram essa ideia do tumor cerebral, né? E disseram que realmente o comportamento da mãe foi alterado por conta desse tumor. E elas eram crianças na época, não tinham como julgar, mas enfim, elas acreditaram nessa versão, ficaram do lado da mãe, né? E reafirmaram que a mãe cometeu o crime porque esse tumor cerebral benigno teria afetado o comportamento dela, né? Patrícia afirmou que a Pina, a cartomante, chantageava ela, né, por conta dessa história e que ela tinha que dar dinheiro para Pina constantemente, né, para manter isso em segredo, né? E a Pina também testemunhou no julgamento dizendo que Patrícia mandou matar porque não suportava a ideia de ser trocada, né? Ela nunca lidou com isso, nunca aceitou e por isso ela mandou matar o Maurício. Uma coisa que é interessante, né, muito interessante, é que Patrícia, ela vivia numa realidade paralela. Ela nunca admitiu que ela estava presa. Então, sempre que ela falava, né, ou as poucas entrevistas que ela deu depois que ela foi solta, ela dizia que ela estava numa estadia no Victoria Residence. Como se ela estivesse num hotel, né? Ela nunca admitiu que foi presa, ela nunca falou sobre os anos da prisão, né? E ela vivia nesta realidade paralela, dizendo que ela estava numa estadia no Victoria Residence, onde ela descansava, cuidava das plantas, e os advogados dela conseguiram uma coisa também bastante inusitada, né? Que era que ela tivesse um bichinho de estimação na prisão. Ela tinha um furão, aqueles bichinhos, né? Aquele que tem um focinho assim, ela tinha um furão dentro da prisão. Ela cuidava deste furão dentro da prisão e ela cuidava das plantas. Acaba aí a história? Não! Fica pior, porque ela matou este furão sem querer, ela sentou no furão e esmagou o furão. A história desse povo, gente, honestamente, assim, é verdade, mas parece novela, não parece real, entende? Não é possível. Enfim, a mulher tinha um furão dentro do presídio, achava que estava numa estadia no Victoria Residence, sentou em cima do furão e esmagou o furão e o furão morreu. Enfim. Em 2011, Patrícia recebeu uma proposta, né, da justiça de liberdade condicional. Só existia uma coisa que Patrícia precisava cumprir para sair do presídio, que era trabalhar. Então, se você tiver um trabalho, Patrícia, você tá livre. Você pode sair desde que você se apresente à justiça de tempos em tempos, diga que tem trabalho, né? Residência fixa, beleza. Sabe qual foi a resposta de Patrícia? Ela disse: nunca trabalhei na vida, não irei começar agora. E ela continuou presa. Em outubro de 2016, ou seja, ela passou mais 5 anos presa simplesmente porque ela não queria trabalhar. Após cumprir 18 anos de prisão em regime fechado, ela foi solta. Hoje ela vive na Itália com uma vida discreta, longe dos holofotes, né? Tenta se manter longe da mídia, deu poucas entrevistas, né? Ao todo tem aí umas 3, 4 entrevistas dela ao longo desse período, depois do crime, né? De 2016 pra cá. As filhas dela, né? São 2 meninas, Allegra e Alessandra. Elas herdaram a fortuna e as propriedades do pai, né? O pai tinha propriedades na Suíça, tinha propriedades na própria Itália, tinha propriedades nos Estados Unidos também. Elas herdaram tudo, né? E hoje elas bancam a mãe, que já foi vista algumas vezes, né? Por paparazzis, tem muitas fotos dela no Google, se você colocar.
em grifes, né, em lojas de luxo, obviamente que não na Gucci, mas em outras lojas, né, de luxo, com óculos, com lenço na cabeça, né, tentando disfarçar, mas o pessoal sempre descobre, né? E ela já foi vista ali nas lojas comprando artigos de luxo, e quem banca isso hoje pra ela, né, quem banca, enfim, a vida dela hoje são as duas filhas, né, que herdaram a fortuna do pai, né? Outra coisa interessante que o filme até mostra, né, é que não existe mais ninguém da família Gucci hoje à frente da Maison. Ninguém. Hoje a Gucci é totalmente gerida, né, por um grupo que comprou a Gucci, que a gente vê isso ali no filme, né? Tom Ford foi durante um tempo a cabeça criativa da Gucci, hoje também não é mais. Mas não existe mais absolutamente ninguém com o sobrenome Gucci que esteja, né, no comando da Maison, tá? E uma vez a Patrícia, em uma das entrevistas, ela foi questionada por que ela mesma não atirou em Maurício, né? Por que ela não pegou um revólver, chegou lá e deu 2 tiros nele? E a resposta dela, bem assim, né, bem lacradora, né, para usar o termo hoje das redes sociais, foi: minha visão não é tão boa, eu não queria errar, né? Então, assim, as respostas dela, as entrevistas dela, né, todas têm essa característica histriônica, essa característica lacradora, né? Essa característica de, enfim, querer aparecer, né, querer... Em março de 2021, aí é o ápice, assim, pra gente fechar aqui a live, ela deu uma entrevista aos 72 anos, né, pra uma emissora de TV. E ela falou sobre o filme, né, a opinião dela sobre o filme. Enfim, a família até chegou a ameaçar, processar, né, o diretor, enfim, os produtores do filme. A família ficou muito chateada, né, tiveram integrantes da família que disseram que o filme retratava eles como bandidos, né, retratava eles como uma família, enfim, desnorteada, desorientada, de doidos, né, e muita gente ficou muito chateada. E aí foram perguntar, né, pra Patrícia Reggiani, no alto dos seus 72 anos, depois de ter vivido toda essa questão aí, né, morte do marido, acusação, 18 anos presa, etc. Foram perguntar pra ela o que ela tinha achado do filme, e ela respondeu que ficou muito aborrecida com o filme, mas não com o filme em si. Ela ficou muito aborrecida, pasmem, com a Lady Gaga. Porque a Lady Gaga estava retratando ela no filme, mas não teve, escuta, o bom senso e a cortesia de vir falar comigo e me conhecer. Oi? Ela ficou chateada com o filme, mas com a Lady Gaga, porque, na opinião dela, a Lady Gaga tinha que sair lá de Hollywood e vir aqui conversar com ela, né? Procurar saber quem era a Patrícia Reggiani, conversar, fazer algumas entrevistas, né? E aí ela ficou muito chateada com a falta de bom senso, nas palavras dela, tá? A falta de bom senso e a falta de cortesia da Lady Gaga, de não ter ido falar com ela para construir a personagem da Patrícia Reggiani. Meus amigos, seria cômico se não fosse trágico, né? Seria engraçado se tudo isso não tivesse sido verdade. Então, assim, House of Gucci, um filme que causou uma certa polêmica, né, no mundo da moda, dentro da própria família, dividiu a crítica, algumas pessoas adoraram, outras pessoas não gostaram. Eu particularmente gostei. Tenho minhas restrições ao filme, né? Achei que em alguns momentos foi muito caricato, abusou um pouco, exagerou um pouco, né, desses trejeitos italianos, desse sotaque italiano. Achei que deu uma carregada desnecessária. Fiquei decepcionada, especialmente, né, porque li o livro. Fiquei decepcionada porque não tem a questão da investigação, que eu acho que é interessantíssima. Mas, de maneira geral, eu gostei do filme. Eu achei que os personagens, né, foram bem retratados. A Lady Gaga, de fato, dá um show. E a Patrícia Reggiani é uma figura digna de nota, né? Assim, os comentários dela, a forma como ela se expressa e fala até hoje, né? E esse comentário aí da Lady Gaga eu deixei pra trazer no final, porque eu acho que é, assim, emblemático, né? Da personalidade excêntrica, talvez histriônica, né? De querer ser o centro das atenções, né? De querer ali tá no foco, ou seja, a Lady Gaga tinha que sair de lá e vir aqui conversar comigo, dada a minha importância, né? Dada o quanto que eu sou e mereço ser
o centro das atenções, né? Então, é isso, meus comentários sobre Casa Gucci, né? E espero que vocês tenham gostado. E no domingo que vem a gente se vê, né, para mais uma edição do nosso Cinema e Psicopatologia, onde a gente vai falar da série da HBO Max Euforia, tá bom? Então, espero vocês aqui no próximo domingo. E essas aí foram as minhas pontuações sobre House of Gucci, Casa Gucci, tá bom? Beijo enorme pra vocês. Até domingo que vem.